E hoje eu vim aqui para causar polêmica. Depois de todo o hype, indicações a premiações, finalmente assisti o filme A Substância. Com um início promissor, a ideia central traz uma crítica super válida, mas o seu desenvolvimento e um final caótico fez o filme beirar o grotesco, culminando em indicações ao Globo de Ouro de Melhor Atriz e filmes, mas na categoria Comédia/Musical. What? Só me resta pedir licença ao canal Refúgio Cult para usar o seu bordão. Que diabos de filme é esse? Olá, meu amigo que também achou que iria assistir um filme de body horror assustador. Divulgado como o grande terror feminista do ano passado, A Substância, que está no MUBI e pode ser alugado pelo Prime, acabou se revelando uma enorme decepção para mim. O filme rapidamente se perde em sua própria contradição, tornando-se exatamente o tipo de espetáculo que ele deveria criticar. E você fica com aquela sensação de que, peraí, preciso fazer um upgrade no meu creme anti-rugas. Mas não era para ter causado esse efeito. Onde foi que esse filme se perdeu e se tornou uma completa bagunça? Vamos de história. Elizabeth Sparkle, interpretada por Demi Moore, é uma estrela de cinema de Hollywood em declínio, agarrando-se ao último fio de relevância como uma apresentadora de um programa de exercícios aeróbicos inspirado nos anos 80. Porém, tudo desmorona no dia do seu aniversário de 50 anos, quando o executivo da emissora, interpretado por Dennis Quaid, deixa claro de forma insensível e sexista que ela será substituída por uma apresentadora mais jovem. E desesperada para recuperar sua juventude e se manter no topo, Elizabeth recorre a uma solução radical: uma droga experimental do mercado negro chamada A Substância. Até aí tudo ia bem. A metáfora da estrela na calçada da fama foi incrível, mostrando como uma artista vai dar glória ao esquecimento no estalar de dedos. E a diretora também utiliza os ângulos da câmera como um instrumento deliberado de provocação, explorando partes do corpo de uma forma tão invasiva e insistente que qualquer sensação inicial de atração se transforma rapidamente em repulsa. Aliás, Dennis Quaid quase passou batido aqui pra mim. Um papel de fim de carreira que só serviu pra gente sentir repulsa dele mesmo. E é através dele que vemos como os homens envelhecem e ganham títulos como respeitáveis ou lendários, enquanto as mulheres são forçadas a lutar contra o relógio biológico, escondendo cada linha de expressão como se fosse uma falha. Mas a promessa do tal medicamento ela é irresistível. A Substância cria uma versão mais jovem, mais bonita e mais perfeita de si mesma. Mas o processo é tão bizarro quanto perturbador. Primeiro, Elizabeth injeta um soro ativador que dá início a uma transformação grotesca. Um clone literalmente sai de seu corpo. Esse novo eu, chamado Sue, é interpretado por Margaret Qualley e é uma versão revitalizada e deslumbrante de Elizabeth. As regras, no entanto, são rígidas. Elizabeth e Sue devem alternar suas vidas a cada 7 dias. Enquanto uma vive, a outra fica inativa, conectada a um saco de nutrientes que sustenta o corpo apenas pelo tempo estipulado. E para completar, Sue depende de injeções diárias de um fluido estabilizador extraído do corpo original de Elizabeth. Agora me diz, onde estava escrito todas as instruções minuciosas que elas seguiram, além dos títulos nos kits? Onde elas arrumaram tantas habilidades? E você aceita injetar algo em seu corpo sem ao menos saber de onde veio, do que se trata, qual o propósito e em troca de quê? Afinal, nem quanto custa foi dito. Foi de graça tudo isso? Tá, eu sei que é ficção. Mas aqui, da forma que foi feito, me incomodou demais. Além da nudez a troco de nada. Parecia realmente um filme de culto ao corpo e à imagem. E aí, claro que chegamos no previsível, onde o problema começa quando Sue, agora contratada como substituta oficial de Elizabeth, rapidamente conquista a fama e o público. Desfrutando de seu sucesso e liberdade recém-descobertos, Sue decide quebrar as regras e ultrapassar o limite dos 7 dias, desencadeando uma batalha entre o eu original e o eu criado, onde questões de identidade, controle e sobrevivência chegam ao limite. O filme aborda essa dinâmica entre as duas, mas também levanta uma reflexão sobre até que ponto a busca por aprovação alheia pode destruir o próprio senso de identidade. Mas em vez de romper com esse ciclo, o filme sugere que a protagonista se torna cúmplice dessa cultura ao se submeter a uma transformação que no final não é apenas física, mas também existencialmente devastadora. A história reflete uma realidade implacável, o culto à juventude e à aparência,
que coloca a beleza acima da experiência, do talento e da trajetória de vida. Mulheres mais velhas, mesmo bem-sucedidas e ainda capazes de desempenhar papéis importantes, frequentemente são descartadas como irrelevantes ou substituíveis. E Elizabeth Sparkle simboliza esse ciclo cruel, porque mesmo após construir uma carreira de sucesso e continuar em boa forma para sua idade, ela se vê forçada a se submeter a uma solução extrema e perigosa para atender às demandas de um sistema que valoriza apenas o superficial e o efêmero. O filme não apenas retrata essa dinâmica, mas também reforça em certa medida o próprio conceito que critica. E ao invés de oferecer uma alternativa que desafie ou condene a lógica perversa da indústria, ele apresenta uma protagonista que em desespero valida as pressões impostas. Elizabeth, em vez de se orgulhar de sua trajetória e seguir em frente com aquilo que ela conquistou durante o auge de sua carreira, decide arriscar tudo para atender a um padrão inalcançável, um padrão que no fundo ela sabe ser desumanizante. E o final do filme, gente, não é assustador, nem gore, nem nada disso. Apenas absurdo, exagerado e mais grotesco do que qualquer coisa que pudesse fazer o mínimo de sentido aqui. Ao abordar questões sobre como a indústria do entretenimento trata as mulheres à medida que elas envelhecem, a substância provoca sim reflexões importantes, mas também deixa um gosto agridoce. É ao mesmo tempo um espelho cruel de uma sociedade obcecada pela juventude e uma oportunidade perdida de imaginar um caminho diferente, em que as mulheres como Elizabeth possam abraçar quem realmente são, sem precisar sacrificar sua dignidade ou identidade para caber em moldes alheios. Até que ponto somos cúmplices de um sistema que nos prejudica, quando buscamos corresponder a essas expectativas em vez de questioná-las? E, infelizmente, acredito que isso se refletiu na premiação de Demi Moore no Globo de Ouro. A questão não tem nada a ver com ela merecer o prêmio. Ela é uma atriz excelente e isso é inquestionável. Aliás, o destaque vai para uma cena marcante em que sua personagem tenta se preparar para um encontro com o antigo colega de escola. É uma performance que ela brilha por sua vulnerabilidade e autenticidade. No entanto, o potencial de Demi Moore poderia ter sido explorado ainda mais se o filme tivesse dedicado menos tempo a cenas desnecessárias de corpos suados rebolando, permitindo que ela infundisse mais profundidade e emoção a essa história. Mas em seu próprio discurso de premiação, ela disse que foram 45 anos de profissão esperando por esse momento. E você me disse que em todo esse tempo não teve nenhum outro filme em que ela se destacou na atuação? De cara eu já me lembro de Até o Limite da Honra e A Jurada. Mas foi preciso um filme em que metade do tempo ela está imóvel no chão para reconhecerem seu talento? Ou será que foi por ela aceitar se expor com mais de 60 anos, exibindo seu corpo nu e suas rugas? Melhor atriz em filme de comédia é realmente uma piada de muito mau gosto. Fica aqui como um desabafo, pois foi exatamente o que aconteceu no único Oscar de Halle Berry em 2002, pelo filme A Última Ceia, onde a indústria cinematográfica espreme suas atrizes para ver o quanto elas irão se sujeitar para serem reconhecidas. E compartilha comigo aqui o que você pensa disso. Concorda, não concorda? Pode ser que sim ou eu tô viajando. Comenta aqui embaixo. E se você realmente quer ver uma comédia que vale a pena, com a ganhadora de mais de um Globo de Ouro seguido, confere aqui o filme sobre Rex, com a incrível Jean Smart, com seus mais de 70 anos, que prova que a idade é só um número se a sua mente estiver saudável.